Olá, bem-vindo a bordo. Nós estamos em mais uma edição do blog Repórter Adilson Pacheco. Mas aqui as boas notícias a respeito do mundo náutico, da Ocean Race, da X-Vab, da America's Cup e da Vendée Globe, das regatas do Yacht Clube de Santa Catarina, das regatas lá no Santos, Rio de Janeiro, ou das regatas lá no Pernambuco. Em suma, a Regata News, o blog Repórter Adilson Pacheco, é um blog diversificado, mas com foco principalmente no mundo náutico. E o Brasil, e a nível mundial, tem se propagado cada vez mais nesse espaço, cada vez mais conquistado grandes espaços, mas ainda é muito tímido ou muito apático ainda. Basta vermos que na Transaxle X-Vab participaram 2 ou 3 equipes, na America's Cup não temos notícia de barco brasileiro, mas já na Ocean Race tivemos um barco brasileiro participando da edição de 2005-2006, o Barco Brasil 1, com o Tom Grael capitaneado, um projeto idealizado pelo Alan Adler. Ali estava Knut Frost, estava ali a Horácio Carabelli, estava ali Joque Sinorini, estava mais o Bochecha, entre vários outros velejadores e projetistas. E foi um sucesso. Tanto que o barco, que foi um empreendimento nacional na época, e foi o único barco desse porte a ser construído na América do Sul, ele chegou em terceiro lugar lá na Ocean Race, na famosa Ocean Race. Isto foi sim lá em 2005, 2006. Só que desde 2005, 2006, nunca mais o Brasil voltou a participar de uma Ocean Race. O Barco Brasil 1, para quem está aguçado para saber com esse barco, hoje ele está exposto lá no museu, em Alicante, lá onde fica a sede mundial da Ocean Race. O Barco Brasil está exposto. Há uma história do Brasil que está lá na Espanha, que de repente pode ser transferida para o Brasil. Só que agora, na edição 2022, 2023, a realidade parece que é um pouquinho diferente, ou tudo demonstra que a realidade é diferente. O Brasil, já está lá no site da Ocean Race, escreveu um barco brasileiro na próxima edição. A SC Brasil Esporte Náutico é o próximo barco brasileiro a participar da maior regata da Terra. Uma regata que é comparada somente à America's Cup, ou se não, o que mais? As Olimpíadas, ou seja, uma regata que está no top do mundo náutico, é no top do mundo esportivo. E tanto que ela é chamada de Copa das Velas, ou Fórmula 1 das Velas. Em suma, são vários nomes para distinguir esse grande case de sucesso que é a Ocean Race. A Ocean Race não é somente uma regata de barcos, não somente isso, basta ver que Itajaí. E Itajaí tem 2 histórias, antes da Ocean Race e pós-Ocean Race. Antes da Ocean Race, Itajaí era uma cidade conhecida como uma cidade pesqueira e portuária. Hoje, depois de 1º de abril de 2010, Itajaí mudou radicalmente. Hoje Itajaí é o principal polo náutico do Brasil. Hoje Itajaí é a capital catarinense da náutica. Hoje Itajaí tem um time que representa a cidade nos esportes nacionais. E Itajaí ganhou 5 novos hotéis. Itajaí ganhou a marina. Itajaí ganhou, depois do Ocean Race, mais a única unidade da maior fabricante de iates de luxo do mundo, que está aí no bairro Cordeiros. Itajaí ganhou por 2 edições a regata X-Vab em decorrência do sucesso da Ocean Race. Isso na primeira edição. Basta destacar que em 2011, 2012, quando Itajaí recebeu a primeira edição, segundo o Knut Frost, tem entrevista para nós aqui do blog Repórter Adilson Pacheco para a Regata News, foi tirado mais de 100 itens do caderno de encargo para Itajaí ser absorvida pela regata mundial. Inicialmente era para ser em Florianópolis, mas depois de sobrevoar Florianópolis se viu que não tinha infraestrutura. E os olhos dos executivos da Ocean Race se voltou para Itajaí. Tanto se voltou que Itajaí volta até a 4ª edição. Isto que é um dado interessante, é que São Sebastião disputava com Itajaí e a Ocean Race diminuiu 1 milhão de euros para vir para Itajaí. Então quer dizer que a infraestrutura, a visibilidade e mais o jeito do itajaense de ser capitalizou a maior regata da Terra. E mais ainda agora, em 2002, 2021, 2022, 2022 e 2023, vamos ter mais uma edição da Ocean Race. Dessa vez, como falei,
o Brasil já escreveu um barco, o SC Brasil Esporte Náutico. Mas daí os nossos internautas, nossos leitores, nossos curtidores, nossos seguidores aqui do blog Edilson Pacheco, aqui no YouTube, ou o pessoal que curte lá o regatanews.com.br, ou curte a revista regatanews.com, a revista Regata News, me perguntam, qual é a diferença de um barco para uma parada? Bom, se nós pegarmos na próxima edição, nós temos na classe a categoria IMOCA e a categoria na classe OP 70. Não, justificando, né? Retificando, né? OP 70 é a VO 65, a OP 70 é nas edições anteriores. Afinal, o que é o IMOCA 60 e o VO 65? São embarcações que vão participar da regata. Então, qual é a diferença de uma regata para um barco? Bom, nós sabemos que Itajaí vai receber pela quarta vez uma regata prevista para abril de 2023. Quando começa a visibilidade de Itajaí mundialmente nesse contexto? Bom, Itajaí hoje já está no site da Ocean Race. Itajaí hoje, a cidade de Itajaí já está no site da Ocean Race, como uma das paradas da regata Ocean Race. Itajaí hoje está em todo o material de divulgação da Ocean Race. Então qual a diferença para um barco? Agora um barco é um pouquinho diferente. Enquanto que a visibilidade natural e preferencial de Itajaí começa em torno de 30 dias antes de, por exemplo, eu vou estar lá em Auckland, a partir de Auckland para Itajaí começa, na partida de Auckland para Itajaí, que começa então a visibilidade para a parada brasileira da Ocean Race. Enquanto que um barco não, um barco começa agora a partir de março de 2021. Por que isso? Porque cada faceta, cada coisa que envolve na construção do barco, na formação da equipe, na contratação de skipper, no treino, cada ação envolvendo o barco e os velejadores é pauta de matérias dos principais veículos do mundo. Enquanto que uma parada não. A parada só ganha a visibilidade central a partir de abril de 2023. Enquanto que o barco não. O barco começa a partir agora de março de 2021. E ao longo desse período de 2021, aí vem treinamento, formação de times, treinamento, viagens, possivelmente o centro de treinamento do time brasileiro vai ser, do time do barco brasileiro vai ser na França. Em suma, é uma visibilidade internacional. E depois, até chegarmos lá em 2022, quando que em outubro de 2022, então dar-se a largada em Alicante, na Espanha, da regata Ocean Race, com a participação dos barcos da IMOCA e também dos barcos da VOS 60. Então vão estar em torno da categoria IMOCA, vão estar em torno de 14 barcos, até agora inscritos, e na categoria VOS 65, estão em torno de 7 barcos. Então esses barcos chegarão em Itajaí em abril de 2023. Só que, para a SC Brasil Esporte Náutico, que é o representante do Brasil até agora na Ocean Race, o negócio começa um pouquinho diferente. Porque a partir da largada, então, o mundo inteiro se volta para os barcos. Cada faceta que os barcos, velejadores, cada tormenta, cada vento, cada parada, cada problema, tudo isso são pautas para a imprensa mundial. Em suma, o Brasil ganha uma nova vitrine mundial para apresentar e expor o seu produto. Por que isso? Além do nome do barco chamar-se SC Brasil Racing Team, ou SC Brasil Esporte Náutico, em cada parada do barco também vai ser feito lá na base do barco, vai ter exposição, vai ter palestra, vai ter encontros de empresários, vai ter passeios a bordo do SC Brasil Racing Team, com visitas corporativas. Em suma, é uma nova vitrine. Por quê? Para uma empresa sair de Itajaí hoje e ir para a China, por exemplo, que é uma das paradas da Ocean Race, isso custa um volume bem expressivo. Agora, para uma empresa expor seu produto em uma das paradas, só para você ter uma ideia, na edição anterior, foi mais de 3 bilhões de pessoas que visualizaram a nível de internet, televisão, e leitura de jornais e revistas a respeito da Ocean Race. Em suma, é uma grande vitrine para vender o seu negócio. Mas sabemos que Itajaí, por exemplo, desde 1º de abril de 2010,
nunca mais saiu das pautas, das pautas dos veículos de comunicação da grande mídia especializada no esporte náutico. Repito, Itajaí, por causa disso, recebeu 2 edições da regata Transatlântica Vable. Itajaí, por causa disso, recebeu o Vela Show, que foi a primeira feira de vela do Brasil. A cidade tem ganho muito em relação a isso. E o Brasil volta a ganhar agora com o barco SC Brasil Esporte Náutico. Então, enquanto que uma parada, o centralismo dela começa a nível internacional, começa especificamente a partir de uns 20 dias antes da largada lá em Auckland, acho que é Itajaí, já um barco começa a partir de agora. O barco começa a dar visibilidade para Santa Catarina, para Itajaí e para o Brasil. Tanto que o barco chama-se SC Brasil Race Team, ou SC Brasil Esporte Náutico. Por que SC Brasil? Por que Santa Catarina? Segundo conversando com os empreendedores da empresa SC Brasil Esporte Náutico, a visão deles é vender a economia, o turismo de Santa Catarina a nível internacional. A visão deles é vender o turismo e a economia de Santa Catarina lá na China, lá na Espanha, lá na França, lá na Itália, lá em Auckland, e tudo lá na África do Sul, em suma, nas 10 paradas da Ocean Race. E isso tudo é uma oportunidade que Santa Catarina está tendo agora, nesse momento, de apresentar num só barco, num só evento, ao longo de 9 meses, de passagem, 9 meses, apresentar seu potencial econômico e turístico. É um grande momento para Santa Catarina. Por isso que vale a pena investir em um barco. Claro que é um projeto que não se faz da noite para o dia. É um projeto que demanda muito custo. Por exemplo, enquanto que uma parada, aqui no Brasil especificamente, custa em torno de 11 milhões de reais, um barco desse sai em torno de 30 a 40 milhões de euros. Ou seja, em torno de 30 milhões de reais. E isto tudo vai se construindo a partir de patrocinadores com visibilidade, patrocinadores que querem vender seu produto lá fora, patrocinadores que veem isto como um grande case do sucesso. Basta compararmos, por exemplo, a Ocean Race, na real, era o grande case, era o principal instrumento de marketing promocional da Volvo Mundial. Imagina só, a Volvo Mundial estava dentro de uma regata do porto da Race Team para proporcionar maior visibilidade para os seus produtos. Se uma Volvo Mundial viu ali um grande case, imagina nós no dia a dia. Nós empresariados que sonhamos em vender os produtos lá fora, vender produto na Itália, na França, nos Estados Unidos, porque no continente americano, um dado interessante, é que a Ocean Race só para em Itajaí e depois em Newport, nos Estados Unidos. Ou seja, são 2 paradas do continente americano. Olha que privilégio. Itajaí não somente é a parada brasileira, como é a parada sul-americana, e depois a próxima parada é Newport. E mais uma vez ratifico, reitero e repito, que é uma grande visibilidade para o negócio. Daí é ver a diferença entre o barco e a parada. Porque a partir do momento que os barcos saem de Itajaí e vão para Newport, a visibilidade de Itajaí vai um pouco desaparecendo, a parada brasileira vai desaparecendo e os barcos vão se sobressaindo. E ao longo desse trecho entre Itajaí e Newport, novamente, lá vem os barcos, que são os principais pontos de pauta para a mídia mundial. E depois, chegando em Newport, os barcos atracam, os venezuelanos descansam um pouquinho, os barcos são feitos alguns reparos, e a cidade de Newport é o grande centro. Mas depois da largada novamente de Newport para a Europa, lá volta novamente os barcos com total visibilidade, às vezes 15 dias, 20 dias, um mês. Então, estamos esperando. Esse é o grande momento do empresariado nacional investir em um barco do Brasil. Esse é o momento de nós acreditarmos que se 3 bilhões de pessoas estiverem focadas em uma regata, que é a maior regata da Terra, consequentemente são 3 bilhões de pessoas que estarão visualizando o teu produto. Procure o pessoal do SC Brasil Esporte Náutico, fala com eles. É um grande momento que o Brasil e Santa Catarina estão sendo oportunizados. Só um exemplo, só um exemplo. Quando estivemos lá em Galway, eu passei ali na Vila da Regata e não encontrei nenhuma barraquinha, nenhuma exposição de material turístico de Santa Catarina. Não encontramos. O único ponto que tinha era onde tinha palestra do Estado ou não tinha nenhum material.
Agora imagina agora não, agora é diferente, agora a Santa Catarina ganha um barco para expor o seu produto turístico e econômico. Nós estivemos lá em Alicante por 2 edições, passeamos também ali na Avenida da Regata, e o único lugar que encontrou algum material de Santa Catarina foi lá no Comitê de Imprensa, tá? No Media Center. Encontramos 3 ou 4 pastas de Santa Catarina. Pois é, agora Santa Catarina pode embarcar num barco desse ao longo de um ano, ao longo de 3 anos, ao longo de... Ou seja, a segunda previsão do SC Brasil Esporte Náutico é emitir em média de 3 a 4 releases por dia. É emitir cerca de 10 a 15 ou 20 ou 50 fotos por dia. Isso para mais de 1000 veículos em todo o mundo. Isso sem falar em que a própria Ocean Race tem a sua própria equipe de comunicação e cada barco também tem a sua equipe de comunicação. Em suma, você imagina a visibilidade que hoje temos o barco da Itália, temos o barco da Alemanha, temos o barco da França, temos o barco da Suécia, temos o barco da Inglaterra, temos o barco dos Estados Unidos. Você imagina tudo isso num copo só. A visibilidade que tudo isso proporciona. Por isso que vale a pena comparar uma parada de um barco. A parada dá sucesso, é o sucesso local, enquanto que um barco dá sucesso de visibilidade internacional, mas só que essa visibilidade internacional acaba atracando aqui em Itajaí. Vamos ver, por exemplo, um exemplo. Itajaí faturou em torno de 85 milhões de reais, o comércio de Itajaí abocanhou 85 milhões de reais durante 25 dias na Ocean Race passada. Só em ICMS o governo do estado faturou em torno de 6 milhões de reais. Enquanto Itajaí investiu, Itajaí, governo do estado, em Itajaí, governo do estado, investiram 11 milhões. Dá para desacreditar num evento desse? Ah, que dá para embarcar. É um evento de sucesso, é um evento de retorno, é um evento de visibilidade, é um evento com retorno segurado. Tanto que Itajaí agora recebeu 5 novos hotéis. E um dado interessante, na edição passada, a coisa ficou tão grave a nível de hospedagem, que a organização da Ocean Race chegou a prospectar e trazer um transatlântico para hospedar os velejadores. Agora Itajaí não precisa mais disso, Itajaí está com suporte de hospedagem incondizente a receber esse grande público. Pois é, nós aqui do blog Repórter Pacheco resolvemos trazer essa informação, mostrar o que é um barco, o que é uma parada. O barco, repetindo, o barco dá uma visibilidade ao longo de 3 anos, durante 3 anos praticamente, enquanto que uma parada, a sua principal pauta começa a aparecer 30 dias ou 15 dias antes do barco chegar até a parada local. É isso. Regata News informando aqui do blog Repórter Despacito, trazendo essa informação para você. E na próxima edição teremos aqui em torno de 14 barcos da categoria de Moca e mais 7 barcos da categoria VO65. E o Brasil vai estar participando com o barco na categoria Moca. E mais novidades, segundo os organizadores desse barco SC Brasil Esporte Náutico, vão vir por aí. Um abraço e até a próxima edição do blog Repórter Adilson Pacheco, que pode ser amanhã ou segunda. Um abraço e até a próxima.